Olá pessoal, vamos seguindo aqui com o estudo das funções. Agora a gente vai falar das funções quadráticas, né, ou funções de primeiro grau. E tem alguns elementos aqui importantes para a gente discutir, e um deles é identificar a função de segundo grau. Nós conversamos agora há pouco sobre as funções de primeiro grau, as funções afim ou funções lineares, né, que possuem aí uma estrutura bem definida, a x mais b. Falamos que isso aqui é a taxa de variação, o coeficiente de inclinação, né? E aqui o termo independente. Quando você vai para as funções de segundo grau, a gente tem também uma estrutura muito bem definida, que é exatamente essa. Eu já vi isso. Aqui são as equações do primeiro grau, né? Ou, perdão, do segundo grau. As equações do segundo grau, aquela que tem delta, básica, aquele negócio todo? Exatamente. Então a gente vai ter que retomar todos esses conceitos para estudar as funções de segundo grau? Sim. Pessoal, e às vezes a gente fica pensando, qual é a diferença de uma função para uma equação? E aí eu costumo dizer o seguinte: as funções, elas são estruturas mais abertas. Como assim? Se eu digo para você, né, se eu forneço a seguinte continha, olha aqui, a seguinte conta: x ao quadrado menos 5x mais 6, e do lado de cá eu coloco um zero, isto é uma equação. E aliás é uma equação bem importante. O que eu quero aqui é calcular os valores de x, tá? Que vão fazer com que essa conta fique igual a zero. Aliás, aqui é o que nós chamamos de calcular as raízes de uma função ou de uma equação. Sempre, quando eu igualo a zero, seja qual for a função ou a equação, igualar a zero significa que eu estou atrás das raízes, ou seja, os números que vão zerar a conta. Raiz é isso, de uma forma geral. Eu posso, nesse caso, substituir esse rapaz aqui, o zero, por um outro número, digamos 10, tá? 10. Então, se eu substituir isso aqui agora por 10, minha intenção agora é encontrar valores de x que vão satisfazer a igualdade, ou seja, que vão produzir do lado de cá um resultado igual a 10. Só se for uma função. No caso da função, você tira o número e você coloca aqui uma sentença aberta. E a pergunta agora é o seguinte: quais são os valores de x? Quais são os valores que eu vou substituir? Não sabemos. Isso fica indefinido, ou seja, existe uma quantidade muito grande de números que podem ser substituídos ali. E toda vez que eu fizer a substituição de um número ali no lugar do x e fizer as contas, eu vou encontrar um valor aqui para esse resultado, para esse f de x, que nós também chamamos de y. É por isso que as funções possuem gráficos, porque nós vamos substituindo valores aqui de x, deixa o professor pegar um gráfico de cá, que acho que é melhor, deixa eu ver onde temos, isso. Você vai substituindo valores aqui de x na função, toda vez que eu pego um número de x aqui e substituo na minha funçãozinha, que é uma conta, ela me dá um valorzinho, aí eu ligo lá. Eu substituo outro valor de x, aí eu acho outro pontinho e vou ligando aqui, e vou mapeando pontos no plano cartesiano, e depois a gente liga esses pontos e forma o gráfico. Justamente porque as funções não possuem valores definidos. Os valores eles vão sendo construídos à medida que eu vou fazendo uma variação em x. Eu vou lá no conjunto dos números reais e começo a pegar valores de x. A gente chama de domínio da função, né? Você pega um número, vai jogando, ou seja, e o gráfico é uma representação geral. O que nós estamos dizendo aqui é que o gráfico são todos os valores da função para os valores do domínio da função. Então eu peguei um número aqui, achei esse, peguei outro, achei esse, aí a gente vai ligando. Essa é a ideia, tá bom? Bem, e no caso da função de primeiro grau, nós temos muitos detalhes para discutir, tá? O primeiro é o seguinte: você precisa compreender bem que o gráfico da função do segundo grau tem um perfil muito peculiar, que é essa parábola, é sempre essa curva. Ela pode estar assim ou ela pode estar assim, com a concavidade para baixo. Professor, quem define a forma com que a concavidade vai aparecer é o valor de A. Se o valor de A for positivo, tá? Se o valor de A for positivo, nós vamos ter a concavidade para cima. Professor, o que valor de A é esse que eu estou falando? É esse rapaz que acompanha o x ao quadrado. Sempre ele, sempre ele. Isso não muda, tá? A gente já historicamente atribui o valor de A ao número que está ali na vizinhança, ao lado do x ao quadrado. O valor de B é quem acompanha o x sozinho, elevado a 1, e o valor de C é o termo independente. Nas funções de segundo grau, a gente fala que o A não pode ser igual a zero. Vamos pensar por quê?
Se o a assumir o valor de zero nesta função, vocês vão concordar comigo que, se isso for zero, quando eu multiplicar o zero por x ao quadrado, isso desaparece. E aí a função fica só com essa parte. E essa parte é uma função do primeiro grau, tá? Então, a gente pode ter funções do segundo grau sem esse valor e sem esse valor, mas sem o a, ou seja, o a igual a zero, jamais, tá? Bem, e voltando para a questão do a, se ele for negativo, nós vamos ter uma concavidade voltada para baixo. Se for positivo, concavidade voltada para cima. Tem até essa brincadeira que a gente faz em sala de aula, né? As coisas positivas a gente fica feliz, se as coisas estão negativas a gente fica triste. E aqui um detalhezinho importante, ó. Não é normal o examinador perguntar essas questões, mas existe uma regrinha bem interessante para a gente descobrir o sinal do B. Veja que nós falamos sobre o sinal do A, né? Que vai estar aqui. Agora, às vezes, o examinador pode te fornecer um gráfico, só o gráfico, ele não me dá a função, tá? Então, eu não sei quem é A, quem é B, quem é C. Mas, de repente, ele pergunte para a gente quais são os sinais de A, B e C. E aí você fica, bom, será que dá para descobrir isso só olhando pelo gráfico? Dá. No caso, se o gráfico estiver com a concavidade para cima, você já sabe que o A é positivo. Ponto. O sinal do número A eu já descobri. E o B, professor, o B é o seguinte, ó. Se você notar que o gráfico está passando, cortando o eixo X, subindo, sempre aqui, ó, subindo, tá vendo? A alça aqui está subindo, ó. Ele desceu e depois subiu. Isso significa que o B vai ser sempre maior que zero. Se cortar exatamente no meio, veja, o gráfico ficou exatamente no meio, então ele cortou nesse ponto no meio, é porque o B é zero. E se o gráfico corta o eixo descendo, veja que depois ele vai ter que subir, então ele passou descendo. Então o B vai ser negativo, então subindo, B positivo. Cortou no centro, B zero. Cortou descendo, B negativo. E o valor de C, pessoal, é muito parecido o raciocínio da função do primeiro grau. Nós falamos que o valor de B, lá na função do primeiro grau, é o ponto onde corta o eixo Y, e aqui também, sabe por quê? Vem cá rapidão. Se nós pensarmos aqui nesse ponto aqui, ó, nesse eixo X, e se nós falarmos que aqui é o zero e de fato é o zero, se eu substituir zero aqui, só vai sobrar o número C, que é o 6 nesse caso. Então, o C sempre vai ser o número em que a função passa cortando. Cuidado para não confundir com isso. Eu estou dizendo que esse ponto onde cortou vai ser o C. Então, se o gráfico corta acima no eixo Y, o C será positivo. Se ele corta abaixo, será negativo. Aqui não tem esse negócio de cortar subindo ou cortar descendo, não. Cortou nesse ponto aí, ó, você já sabe que o valor de C será, ó, se ele passa aqui, cortou aqui embaixo, ó, então o C é negativo, tá bom? Professor, mesmo se cortar subindo e descendo, não. Essa análise é lá no B. Cortou subindo em qualquer ponto do eixo Y, B positivo. Cortou descendo, o B é negativo. Agora, o ponto onde corta, independente se é subindo ou se é descendo, vai ser o valor de C, tá bom? Aliás, isso aqui é bem importante para a gente poder analisar gráfico e responder, às vezes, alguma questão só tendo o gráfico como referência, tá bom? Vamos seguir? As raízes. Eu comentei com vocês a respeito da função da equação do segundo grau e agora chegamos aqui nas raízes. Porque é o seguinte, uma função ela pode ser transformada em uma equação. Eu já até falei isso com vocês, tá? Então eu posso, por exemplo, pegar aqui a função f de x, tá? F de x igual a ax ao quadrado, vou colocar números, tá? X ao quadrado, então o a aqui já é 1, menos 5x mais 6. Pronto, é uma função do segundo grau definida aí, função. Os valores dela serão definidos pelos valores de x do domínio. Mas de repente que eu queira saber o seguinte, qual vai ser ou quais serão os valores, né, de x que vão fazer com que essa função fique igual a zero? Ora, se nós pensarmos assim, o que eu fiz foi transformar a minha função em uma equação. E mais que isso, em uma equação segundo a qual eu estou interessado em calcular as raízes dessa função. Então, esse é um ponto muito importante, ou seja, calcular as raízes de uma função. E no segundo grau, nós temos um interesse particular por elas. Por quê? Por diversos motivos. Eu vou falando ao longo da aula. Professor, certo, mas como que eu vou calcular, então, os valores de x que vão fazer essa conta aqui ficar igual a zero?
nós temos um procedimento já velho conhecido, né? Que é calcular o delta, usando quem? Aqueles números, ó, o a, o b e o c, que constituem a estrutura da função do segundo grau. Olha eles aqui, o a, o b e o c. Onde que esses números estão aqui no meu exemplo? Ora, fácil. O a está acompanhando sempre o x ao quadrado, tá bom? Então, nesse caso, eu sei que ele vale 1. O b será esse rapaz aqui, ó, cuidado, e ele é negativo, tá? E o c será o 6. Pronto. Então, quer dizer, professor, que eu consigo achar os valores de x que vão fazer essa conta ficar verdadeira? Ou seja, eu consigo achar as raízes? Consigo, tá? Aplicando primeiro esta regra, que calcula o delta, e esse delta, observe onde é que ele vem parar. Ele vai ser utilizado uma segunda vez, né? Para achar o x, que é o que nos interessa, que são as raízes, tá bom? Então, são duas formulazinhas que a gente já viu em algum momento lá na oitava série, no primeiro ano também, né? Fala muito das funções. Então, a gente tem que lembrar essas duas relações, caso seja necessário calcular as raízes. Se nós aplicarmos essa definição, né? Ou essas regrinhas aqui, ó, na nossa equação, nós vamos chegar aqui resultados. Bom, o A, vamos primeiro mapear aqui os valores, né? Quem são os valores que nós vamos precisar? O A, ele vale 1, o B, ele vale menos 5, tá? Ele vale menos 5, e o C, ele vale 6. Pronto. Vamos tentar achar o delta. Primeiro vamos achar o delta desse rapaz. Vamos lá? O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, vamos simplesmente aplicar o procedimento para achar aqui o delta. Lá vai nós, ó. Então, b, quem é o b? 5, professor, menos 5 ao quadrado, né? Isso, e nós conversamos na aula de números inteiros que todo número elevado a expoente par fica positivo. Então, aqui vai dar 25. Menos 4 vezes o 1, que é o valor de a, vezes o 6, que é positivo, tá? Então, sigamos. Aqui eu tenho 25, menos com esse mais dá menos, e esse menos com esse mais dá menos, professor, então aqui vai dar 24, isso. Bom, quando a gente faz a diferença, deu delta igual a 1. Pronto, achamos o delta. O delta agora ele vai ser utilizado para quê? Para a gente achar as raízes. Então, vamos adiante. Ó, as raízes agora serão definidas por qual relação, professor? Esta aqui, ó. X igual menos b mais ou menos a raiz quadrada desse delta que a gente acabou de calcular, dividido por 2 vezes a. O b e o a são os mesmos números que a gente já trabalhou inicialmente. Então, esse meu x vai ficar assim. Menos b. Bom, menos é da fórmula, o b é negativo, então a gente tem que tomar cuidado aqui com esses dois sinais, para não ficarem juntos, né? Eles ficarão, mas a gente vai corrigir. Mais ou menos a raiz quadrada do número 1. Professor, qual é a raiz do 1? 1 é 1 vezes 1 dá 1. Ah, tá bom. Vamos aqui agora para divisão. Vamos dividir isso aqui por 2 vezes 1. Professor, 2 vezes 1 dá 1, né? Deixei já. Pronto. O que eu vou fazer agora é arrumar essa conta. Vai ficar... Era para eu ter feito um pouquinho menor, mas vamos lá. Menos com menos dá mais, então fica 5, mais ou menos 1, que é a raiz, dividido por 2. E aqui a gente já consegue, ó, achar os dois números que vão dar conta dessa tarefa de zerar a nossa função. Soma aqui para mim. 6 por 2, professor. Se dividir por 2, deu 3, tá? O professor foi direto, ó. Somei 6, dividindo 2, 3. E agora nós vamos fazer, isso dá para a gente, né, o x1, vamos chamar assim. E o x2, ou seja, tem um segundo valor. Professor, tem um segundo valor, sabe por quê? Porque nós temos que somar e diminuir. Ora soma, ora diminui. Por isso que dá dois resultados. Normalmente é assim. 5 menos 1 dá 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso significa que se eu substituir o número 2 aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 5 vezes, menos 5 vezes 2 dá 10. 4 mais esse 6 dá 10. Menos 10 zerou. Prontinho. Achamos então, né, comprovamos inclusive que realmente os nossos números estão certos. Só que agora a gente vai aprofundar um pouco essa conversa, tá bom? Esse número que nós encontramos aqui, o delta, vocês perceberam que ele deu maior que 1, ou seja, o número que nós encontramos, o número 1, o delta, igual a 1, ele evidentemente é maior do que o zero. Só por que está começando essa conversa? Porque veja só, as funções do segundo grau, elas vão possuir duas raízes. Estão vendo aqui essas duas raízes, esses dois pontos? Sabe por que eles estão marcados aí? Porque quando a gente calcula o valor de y,
a raiz zera o valor de y. Veja que eu não estou nem acima nem abaixo. Então, o x1 e o x2 são os pontos, ou seja, as duas raízes, em que o gráfico corta o eixo x, justamente porque nesse ponto y é zero. E se você ligar, realmente vai dar y0, tá? Então, assim, quando o delta ele é maior que zero, nós vamos sempre encontrar duas raízes. Sempre, sempre. E quais são essas duas raízes, professor? Fizemos aqui o cálculo delas, tá bom? E deixa eu mostrar por quê. Vamos pensar um pouco mais. Então, vendo aqui esse delta. Se o delta for positivo, eu vou tirar a raiz quadrada dele. Aí vai sobrar um número, como nós fizemos aqui. Nesse caso, foi o 1. Então, eu vou acabar somando 1, nesse caso, e diminuindo 1. Ou seja, eu vou ter um valor ali determinado para eu somar e diminuir. Isso acaba produzindo dois valores diferentes, porque um soma e o outro diminui. Entendi, professor? Vamos lá, então. Então, sempre que o delta for maior que zero, eu vou ter essa situação de duas raízes, certinho. Agora, sabe o que acontece quando o delta é zero? Eu só vou ter uma raiz, ou a gente fala que as raízes são iguais. E mostro de novo. Se a gente voltar aqui, ó, o delta sendo zero, concorda comigo que a raiz do zero é zero? E me diga aí, adianta alguma coisa somar zero e diminuir zero? Não. Então, o que sobra, né, se o delta for zero, a única coisa que nós vamos ter na função de segundo grau, que de fato vai produzir as raízes, é essa parte aqui, ó, porque essa não vai interferir, somar zero, diminuir zero, não adianta nada. Então, a gente só vai ter um resultado. Nesse caso, vai ser 2,5, né? Se fosse para a gente dividir aqui. Então, significa o seguinte, que quando o delta for zero, nós sempre vamos ter raízes iguais. Tudo bem? Ok, professor, entendi. Vamos adiante. Agora, sabe o que acontece quando o delta é negativo? Bom, aqui agora o negócio fica confuso. Por quê? Porque não tem como você tirar uma raiz par, e aqui é raiz quadrada, né? Ou raiz quadrada, portanto, é um número par. Não tem como a gente tirar a raiz par de um número negativo no conjunto dos números reais. Então, esse rapaz aqui, ó, ele não pertence aos números reais, ou seja, eu não consigo achar as raízes da função. Se eu não consigo achar as raízes da função, se eu não consigo achar os valores de x que vão zerar a minha continha aqui, ó, isso significa que o gráfico não passa pelo x, porque simplesmente não existe x no conjunto dos números reais. E esses números que estão aqui, ó, são números reais. Ora, se não tem, então o gráfico não toca aí. Por isso que ele passa ora acima, ora abaixo, quando o delta é negativo, tá? E vamos avançando um pouco mais para relacionar essas coisas agora. O delta positivo, como eu falei com vocês, produz duas raízes. Aqui estão elas. Se o A for maior que zero, a curva faz isso, passa nas raízes e desce, tá? E aí eu quero que vocês notem o seguinte, estão vendo que essa região aqui é negativa e essa região é positiva. Então, isso aqui é utilizado muito para você avaliar quando que a função é positiva e quando que a função é negativa. Então, a gente usa muito, né, essa ideia do delta para fazer essa avaliação. Se o delta for zero, vai tocar em um ponto só, então a função ou fica toda acima ou fica toda abaixo, com aquele único ponto que zera, né, que é a raiz. Agora, se ela não tiver raiz, ela vai ser toda positiva se ela estiver acima e ela vai ser toda negativa se ela estiver abaixo, tá bom? E vamos agora para um ponto muito importante do estudo das funções de segundo grau, que é o vértice da parábola. Professor, o que é isso? Fácil. Como a gente sabe, os gráficos das funções de segundo grau fazem essa curva aqui, característica dela, né? Da função de segundo grau. E nós vimos também que esse tipo de curva, com a concavidade voltada para cima, marca o valor de A como positivo. Isso mesmo. Então, toda vez que o valor de A é positivo, nós vamos ter uma função fazendo ou com a concavidade para cima. Ponto. Se ela tem concavidade, então ela vai chegar a um determinado ponto e ela vai mudar o sentido do seu movimento e vai subir. Esse ponto que nós estamos aqui discutindo, onde ocorre a mudança de sentido do gráfico, é chamado de vértice da parábola. Vértice da parábola. Professor, o que é o vértice? Já disse, é o ponto onde ocorre a mudança. E esse vértice, vocês vão concordar comigo, que ele vai ocorrer em um ponto definido aqui em x e em outro ponto definido aqui em y.
como todos os pontos do gráfico. Toda essa linha azul aqui representa pontos da minha função, pontos x e y, tá? Agora, esse aqui tem um interesse particular para nós, por quê? Porque é onde a função muda. Então, eles receberam nomes específicos. É o chamado x do vértice e o y do vértice. E aí eu quero já aproveitar para vocês para conversar um pouco sobre o ponto cartesiano. Quando a gente tem um ponto no plano cartesiano x, y, o primeiro número que aparece sempre será o x e o segundo sempre será o y. Então, se eu digo assim, eu tenho um ponto lá, eu defini isso no início, né? Mas vale a pena a gente citar aqui de novo. Se eu digo que tem um ponto no plano cartesiano 2 e 3, isso significa que o 2 é o x e que o 3 é o y, tá? E no caso da função, então significa que se o x for 2, o y da função vai ser 3, tá certo? Pois bem, vamos adiante. Professor, certo, e esses dois rapazes aqui, o x e o y, como é que eu vou calcular esse valor aqui do x e esse valor aqui do y? Fácil, nós temos duas pequenas equações, duas pequenas relações que vão permitir que a gente calcule esses valores. A primeira equaçãozinha, acho que vocês já devem ter ouvido falar dela, é o menos b sobre 2 vezes a, ou seja, aquele mesmo b da minha função. Então, eu tenho uma função definida, certo? Certo. Aí eu quero calcular o x do vértice, você vai pegar o b dela e dividir por 2 vezes a. Já o y, já no caso do y, a gente precisa ter um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque o y, o vértice, você vai precisar do delta e vai precisar dividir esse delta por 4 vezes a, tá bom? Professor, então tem que calcular o delta? Em regra, sim, mas existe outras formas de a gente calcular o x do vértice e o y do vértice. Eu vou mostrar uma outra aqui para vocês. Ó, não sei nem se eu já deixei isso aqui pronto, mas existe uma outra possibilidade para o x do vértice. Qual que é? O x do vértice também pode ser calculado aqui, ó. Se a função possui duas raízes, você pode somar essas duas raízes e dividir por 2, que vai dar exatamente o do meio. E o y do vértice sempre fica no meio entre as raízes, sempre. Então, eu posso pegar x1 mais x2 e dividir isto por 2. Também vai fornecer o x vértice. Mas é claro que nesse caso, eu preciso que a função tenha duas raízes, tá? Professor, se tiver uma raiz só, se tiver uma raiz, vai ser o próprio y vértice, tá? Se o gráfico pegar aqui em cima do x em um único ponto, o x vértice vai ser a própria raiz, tá bom? E no caso do y vértice, há a possibilidade também de você fazer assim. Eu sempre estou dizendo que as funções elas produzem resultados quando eu substituo o valor de x lá. Então, na função do segundo grau, a gente tem x ao quadrado, né? Agora aqui, x ao quadrado mais bx mais c. Se eu pegar o x do vértice e substituir aqui, ó, o que eu vou encontrar é o y do vértice. Então, é possível, com o x do vértice, substituir ele aqui na expressão e encontrar o y do vértice também, tá bom? Essa aí é uma possibilidade. E não posso deixar de falar com vocês sobre uma teoria que envolve aqui o famoso y do vértice, tá? Só que teoria é essa? Reparação. E vamos pensar com lógica para a gente não ter que decorar as coisas. Se você analisar bem, esse gráfico ele está subindo, 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 subindo e bateu aqui no y vértice e voltou. Vocês estão percebendo que esse número é o maior valor que a função consegue alcançar? Professor, percebi. Ele vai, faz a curva e volta. Esse ponto, por ser o maior valor que a função consegue alcançar, ele é chamado de valor máximo da função ou ponto máximo da função. Então, veja bem, quem marca o ponto máximo de uma função é o y vértice. O y vértice sempre vai, nesse caso, marcar o ponto máximo da função e o ponto mínimo. Dá uma olhada aqui agora, a função ela estava descendo, descendo, descendo até bateu no teto, ou melhor, no piso, e daí ela subiu. Então, esse ponto é o chamado ponto mínimo da função. É muito cobrado isso? Demais, demais. Os examinadores gostam de explorar, perguntar qual é o ponto máximo da função, qual é o ponto mínimo da função. Se ele perguntar assim, ele está querendo saber o y vértice da função, que a gente já aprendeu que se calcula desse modo, tá bom? Professor, ele pode perguntar como também. Ele pode perguntar assim, ó, o ponto máximo da função, que é o y vértice, acontece para que valor de x? Opa, como é que é? Esse ponto aqui, ó, o ponto máximo da função, ele tem um companheiro.
Quem é o companheiro dele? É o x do vértice. Então, o examinador pode perguntar, o ponto máximo da função vai ocorrer para que valor de x? Aí ele está perguntando o x do vértice, tá bom? Fiquem atentos nas questões, porque eles mudam muito essa teoria, e aí a gente vai conseguir desenrolar os problemas. E já caminhando aqui para o final das funções de segundo grau, nós temos o conceito de domínio e de imagem de uma função quadrática. Eu já defini o que é domínio, o que é imagem lá inicialmente, né? E aqui nós vamos olhar especificamente para a função do segundo grau. E é fácil de a gente entender. Por quê? Repara só, o domínio, como eu venho dizendo sempre, representa, né, sempre os valores de x. E na função do segundo grau, a gente não tem restrição aqui para x, não. Você pode pegar qualquer número daqui, ó, qualquer número de x e substituir aqui que ela vai fazer a conta. Ela vai fazer, certo? Então, a gente vai falar que o domínio de uma função, ó, que o domínio, deixa o professor destacar aqui para vocês, ó, que o domínio de uma função, acho que eu nem lembro, aqui eu coloquei, né? O domínio, aqui, ó, o domínio, ele é o que? Real, ou seja, qualquer número serve. Qualquer número, só qualquer número. Qualquer número real serve para ser substituído aqui no lugar do x na minha função. Tá bom, entendi. Já a imagem de uma função, a imagem é um pouco diferente. A imagem são os valores de y que a função retorna para a gente. E como é importante a gente entender aquela ideia de ponto máximo, tá? E ponto mínimo. Por quê? Presta atenção aqui. Os valores de y, que representam a imagem da função, estão aqui nesse eixo vertical. Note para mim o seguinte, a função está descendo aqui é porque ela está batendo em x. Ó. Eu estou substituindo valores em x e ela está batendo em y, perdão. Eu dou um valor de x, ela me dá esse valor de y. Eu dou outro valor de x, ela me dá outro valor de y. E aí vai. E assim vai se comportando a função. Só que vai chegar um momento que ela não vai passar desse ponto, ela vai subir. Professor, e os valores de y? Os valores de y... para os valores de y que estão aqui abaixo desse ponto, ela não consegue chegar. Ela não alcança esses valores. Então, quer dizer que a imagem da função do segundo grau não é real? Ela não pega todos os números reais que constituem aqui, ó, os valores de y. Não pega. Ela só consegue pegar os valores que estão determinados aqui pelo seu y vértice. De que modo? Vamos pensar. Como a função aqui ela né? Ela tem um ponto mínimo, veja, esse aqui é o ponto mínimo dela. O ponto máximo é aqui. Esse é o mínimo, porque o máximo não tem fim, ó, ela sobe e continua subindo à medida que você substitui os valores de x aqui no infinito. Entendi. Então, como a função ela não passa desse ponto, nós vamos dizer que a imagem desta função, ou seja, os valores de y desta função, os valores de y, vamos lá, imagem, a gente chama assim, im, os valores de y desta função são números reais. A gente sempre usa essa representação para dizer que y pertence aos reais. Mas aí você pergunta, certo, mas são todos? Não, não são todos. Por quê? Porque os valores de y, nesse caso, quando a função tem ponto mínimo, presta atenção, ponto mínimo, os valores de y só estão daqui para cima. Então, a gente vai falar que os valores de y da função, esses aqui, ó, que a gente está discutindo, eles serão maiores ou, no mínimo, maiores, né, do que o y vértice. Professor, como é que é o negócio aí? Eu estou dizendo aqui que os valores de y da função, ou seja, os valores da imagem dela, vão estar acima, ou seja, serão maiores do que o y vértice. Ah, entendi. Então, quer dizer que os valores de y só vão até o y vértice e sobe isso. Nesse caso, onde a função, né, em que a função possua ponto mínimo, como eu disse a vocês. Professor, e se for o ponto máximo? Fácil. O ponto máximo nós vamos inverter a lógica. Os valores agora vão ficar do ponto máximo para baixo. Ó, é daqui para baixo. Então, quer dizer que os valores de y serão menores ou iguais do que o y vértice? Exatamente. Ou seja, eles vão sair, né, daqui de cima e vão para o menos infinito lá embaixo. E no caso da concavidade para cima, vai pegar do y vértice e vai subir. Ou seja, o y vértice aqui é o limite, é embaixo, ele sobe para o infinito. No caso da função, quando tem a concavidade para baixo, você tem o y vértice, que é o teto, e para baixo estão os valores de y da imagem. Tá bom? Então, conseguimos aí conversar praticamente toda a teoria das funções de segundo grau, e agora, evidentemente, que nós vamos fazer
as nossas questões, tá bom? Mas isso é tema para nossa próxima conversa. Até o próximo vídeo, pessoal.